Sport Corporation. E galerinha do mal, saudações, inimigo do like. Você que é inimigo dos conteúdos, o seu fim está próximo, tá? Você vai pagar pela sua malvadeza de não apoiar nós, inimigos. Mas saudações mesmo assim, mortais, porque o grande Buda está online. E vamos para mais uma bela sexta-feira onde, né, chegou coisas coisantes, coisas que me deixaram coisado, né? Rapaziada, quando eu digo que assim, mano, quando eu falo assim, às vezes eu vou jogar inimigo do nosso conteúdo, né, mano? Às vezes eu falo, né, de livre e espontânea verdade. Basicamente, cara, eles lançaram uns parangolé aqui que me deixaram perplexo. Primeiramente, Thank You Brothers trouxeram aí o nosso Cadillac White Rose mais cedo, mano. Que coisa linda, cara. Estão fazendo a boa os ADM, rapaziada. Normalmente ia ser uma vez por mês, tá? Mas eles, né, não sei se eles decidiram por eles mesmos, né? Eu fiz um apelo, né, pra um dos ADM lá, né, que é responsável de cobrar as coisas aos donos até então, né, particularmente, para ver se tinha a possibilidade deles poderem adiantar um pouco, né, a build order de alguns pokémons, aqueles que não é tão roubados, né, se tão fortes, né, até então, para dar uma acelerada no jogo, entendeu? Porque são pokémons que nem todo mundo vai querer usar. Então não tem porquê assim, passar um mês, esperar um mês, né, até então, para trazer um pokémon que poucos vão querer usar ou não. A maioria nem vai usar até então. É bom que dá uma aceleradinha, né, de leves aí no jogo para, né, ter um progresso mais bacana até então, né, ter mais diversidade de times, né, que aí nós já estamos chegando no ápice da diversidade, né, cada um, a maioria já começa a fazer ali uns times um pouco diferentes, né, claro que você vai ter aqueles que copiam, né, tipo o melhor time ali no momento, né, mas chega um momento que, mano, vai ganhar o time com a melhor composição, tá, melhores itens, melhores combinações, as melhores builds, né, começa a fazer, né, a divergência. Beleza? Então chega no like aí, mano, que aqui promete, tá, rapaziada? Então já fiz aqui, né, o requerimento básico, 15k de pontos. Se você não sabe o que é bid wall, né, tem um vídeo aí no meu canal falando, explicando bonitinho, tá, rapaziada? Sobre o evento para você fazer e se você deve fazer, por quê? Aqui é um evento que eu vejo que é para quem gasta normalmente muito no jogo, tá? Porque ele usa diamantes para você fazer pontos e ficar no rank mínimo. Lembre-se, aqui é basicamente um leilão. O que o leilão faz, né? Você dá valores e algum item que você queira, né? Particularmente aqui vai ser o Pokémon, né? Então assim, leva o item quem paga mais alto, não é assim? Pronto, aqui vai ser do mesmo jeito. Aqui tem os requerimentos mínimos de pontuação para você poder participar do evento, pelo menos 3.500 de pontos para garantir pelo menos um, porém não é só fazer e ganhar. Você tem que fazer e permanecer no ranking, né? E aqui veja, ó, contagem regressiva, é o tempo que dura esse evento. 2 dias, 12 horas, 52 minutos e 39 segundos no seu Housecraft. Basicamente, mano, no mínimo do mínimo aqui são uns 28 mil diamantes para entrar, tentar participar, né, na classificação aqui. O que acontece? Bom, particularmente, servidores novos, sempre vai tem aquela galera que gasta, né? Compra muita coisa, vai querer ficar top no servidor tal, então vai ter muito diamante. Se ele vai ter muito diamante, ele vai gastar aqui igual um louco. Todos são assim, tá? Não tem exceção. A maioria gasta igual um doido mesmo, mano. Mesmo nem sabendo se vai usar o Pokémon, se o Pokémon é bom, porque o cara é inimigo do conteúdo, ou seja, ele não vê meus vídeos. Então ele vai na loucura, né? Normal do ser humano, mano. O ser humano, ele tem um lance muito peculiar que se chama ego, né? E com o ego, cada um tem o seu, e tem uns que tem um ego muito inflamado, e ele gosta daquela disputa, né? De disputa de poder, de ser empoderado, né? Basicamente é isso. Não negue, mano. Você sabe a verdade lá no fundo do seu coração, né? Você, isso mesmo, você que tá com a torrada na mão. Beleza? Mas é isso, mano. Não faz mal, tá? Você gasta porque não vai fazer mal da vida, né? A menos que você não saiba aí, tipo, que o Pokémon, você não vê meus vídeos, né? Pra saber como o Pokémon funciona, que vamos falar aqui algumas coisas das habilidades dele, o time que ele vai funcionar. Já adianto que ele é pra time de gelo, tá? Então assim, não é porque ele é psíquico que ele tecnicamente vai rodar num time full psíquico, como alguns loucos aí fazem, né? Tipo, mete um Solgalho, mete um Lunala, mete um Meu Origem, aí mete um Mewtwo normal, entendeu? Taca um Gallade, ataca um Gardevoir, mano, faz uma mistureba. Porque eles só pensam na primeira tipagem. Então você tem que fazer o quê? Ir no meu canal, olhar lá a playlist, procurar vídeos de time, ou se não, vídeos de review sobre Pokémons para você entender os Pokémon e os times que eles entram. E tem agora um que eu tô fazendo sobre tipagem, né? Que eu falo basicamente, assim, toda a combinação sobre aquela tipagem e o time específico para aqueles Pokémons ali até então. As melhores combinações para eles, ok? Aí você vai ter um entendimento
certo? Você vai ter um entendimento de como mais ou menos os times funcionam. E não apenas focado em uma tipagem, mas sim em duas. Que aí você cria o sistema que eu falo de sinergia. Você tem que ligar um Pokémon com outro, né? Através das duas tipagens, beleza? Então, sabendo isso, mano, você tá no caminho certo, tá? O caminho da iluminação, beleza? Do Buda é para todos, né? Se você não quiser, aí não posso fazer nada, né? Vai continuar apanhando. Mas enfim. Então lembre-se, aqui tem os requerimentos básicos, você vai ter uma quantidade de diamante que vai ter que gastar, 7.000 de pontos, se eu me engano, é quase 60k diamante, né? Ou é quase 50 mil? É quase 50 mil, né? Na verdade, é uns 49, né? Por aí, 50k de diamante, algo assim, né? Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que é quase isso. Eu fiz 15 mil porque pra me pegar todos esses baúzinhos aqui embaixo, como sempre eu faço, né? No mínimo, né? Mas sempre aqui, mano, geralmente eu gasto muito mais diamante porque eu já tenho tudo upado e tal. Então, assim, não tem muito o que eu fazer, né? Ficar guardando diamante à toa. Basicamente é mais para pegar esses recursos aqui, ó, que é as Trinket, que é o que, né, fortalece minha conta atualmente, né, que é o mais difícil de se obter, porque quando vem muito caro e geralmente é muito escasso, né? E tipo assim, a única forma que eu tenho justamente, né, para upar, eu acho que chega um momento aí no jogo, cara, que as Trinket aqui, isso aqui faz muita importância, tá, ó. Veja aqui, o meu tá tudo acordado mais 10, né? Por que acordado mais 10? Porque no mínimo ele fica no V, né? No mínimo fica no V, tá no Vzinho. Acho que eu não tenho nenhum aqui no Vzinho, né? Basicamente, ó, você upa aqui, ó. Veja aqui na diferença de up, tá? Só de upar. Pá, pronto, deixa 2, deixa 3, deixou 4, pronto, deixou 5. Pronto, chegou no 5 é o básico, né? Quando você upar mais leve, você vai desbloquear o Awaken Full, né? Que aí vem o despertar completo, que aí vem o mais 1, mais 2 até mais 10. Esse aqui gasta muita Trinket, tá? Particularmente 33, né, dessas peças de cada item, né? São 33 para cada um. Então, né, basicamente, mano, é uma quantidade bem alta para você, né, tá upando vários Pokémon. É por isso que eu digo aquele lance, usar muito Pokémon com a mesma tipagem sai caro, né? É por conta disso, tá? Porque o melhor momento de fortalecer o Pokémon, né, num late game, né, end game ali, mid game, é as Trinket, né? A Trinket é o que dá mais porcentagem, né, em cima ali do equipamento. Então é uma das melhores formas de aumentar power. E basicamente, mano, eu já tirei um cálculo aqui que aumenta normalmente, se eu me engano, entre uns 200 mil, tá? 200 e poucos mil só do Pokémon, cara. Só de upar aquilo ali, beleza? 200 e pouco, 200k, mais ou menos aí, né? Então faz muita diferença, beleza? Dito isso, é isso. Então vamos aqui, né, para o nosso Pônei de Gelo, cara. Como eu digo, né, ele tecnicamente é o... Não sei se é irmão, não sei se daria pra chamar irmão, né? Diz que é o mesmo Pokémon, só que em versões diferentes. Aqui o Dark Rose, né, psíquico até então, mas fantasma focado para time fantasma com psíquico. E aqui tem o Carylex Witch Rose, né, Ursa, que é psíquico, evidentemente, né, que é o Carylex ali, que é esse cabeçudozinho, esse... Não sei que diabo é isso, mano, parece uma raposa com esse, um cogumelo na cabeça, né? E Ice, né? Gelo, ou seja, mais um Pokémon de gelo aí para nós. Lembrando que não temos, né? Até então, tantos Pokémon de gelo, né? Aqui na tipagem, mano. Basicamente é ele, o Witch Kyurem, e do Witch Kyurem, ou do Kyurem, né? Vira o White Kyurem, na fusão com Reshira, né? Então, particularmente, como esse mais, ele é único. Até então. Futuramente vai vir, se eu me engane, o Mega Shine Abumasnow, que é esse aqui, tá? Só que é na forma Mega Shine dele, né? Que é a Mega normal, que é a S. Então, particularmente, daria pra usar, entendeu? Né? Vai dar pra usar meio que os dois juntos, né? Só que ele vai demorar um pouco. Ele não é tão bom, tá, rapaziada? Logo digo aqui, ele aqui é legalzinho, né? Sabendo usar, mas ele não é aquele, nossa, meta, pá, vai fazer você destruir os caras, não. É o famoso, né? Tem que saber fazer o time pra fazer o boneco funcionar. Show de bola? Então tem o Rose, né? Finalmente vamos aí botar nosso time em ação, né? O time do Chutor, né? Fogo e gelo, mano. Finalmente, cara. Demorou, mas finalmente vamos conseguir aí, né? Então assim, eu não tenho como testar ele até então, né? Gostaria de testá-lo, né? Antes de mostrar pra vocês como é que é o Pokémon, né? Antes de poder pegar na vídeo, né? Mas ainda não tenho acesso a isso. Então, no máximo que eu posso fazer é uma review, falar sobre as habilidades dele, até então pouco, né? Só pra vocês terem uma noção do que realmente ele é e o que ele vai fazer, né? Pra vocês terem uma ideia. Lembre-se, né, que, vamos lá, ataque básico bem simples, ataca um único inimigo causando 100% de ataque físico, né, que é o P-Ataque, ataque físico pra quem não sabe. Ganha rebote nível 2, né, por 2 turnos. Aqui, Rebold, né, Rebold é o famoso, né, que é a habilidade principal do White Carylex, né, que é o dano que ele toma, ele rebate, né, aquele famoso reflete, né, reflexão de dano, né, que chamam. Nível 2 de buff, né? Ó, Increase Target Rebold B 10%. Ou seja, ele ataca ali, né? O ataque básico dele vai gerar Rebold para ele, mano. Ou seja, ele ganha mais, né? Reflexão de dano. Show de bola? Aí vamos aqui na sua habilidade pequena. Ataca um único inimigo, né? Um único alvo, então, causando 180% de ataque físico de dano, 100% de chance de baixar o alvo congelado nível 1 por um turno e entra no
Não deixar, eu falei baixar, ué. Deixar o alvo congelado, né? Ou seja, congelamento 1, que é o congelamento básico, né? Um controle nível baixo. Por um turno. E entra no estado de guarda de neve. Por um turno também. Bom, Frozen, né? Que é o Day Frozen, né? Que é a famosa Eva, essa, que é o nome? Lá de Frozen. Acho que é Eza, né? Ou é Eza. Cara, agora eu não lembro. Mas é isso aí. Né? A Elsa. Acho que era Elsa, né? Nome de velha. Bom, controle nível 1, ou seja, nível 1, muitos pokémons têm imunidade ou purificação a esse tipo de controle. Então não é um controle tão, né, grandioso, beleza? Mas vamos lá, controle para deitar gente cano moving relativamente after lose 35 of the upper limit of life. Basicamente é um controle que vai acertar o alvo e só vai, né, acabar quando o HP do Pokémon ali abaixar, né, perder ali no caso 35% da vida máxima. Aí o congelamento cessa, ou seja, ele para, né? Basicamente não tem quantidade de turnos, né? Pelo menos aqui fala. Tá, então ele congela, o cara fica congelado, mano, até ele perder 35% da vida máxima dele. Aí ele descongela, igual um picolé, né? E aqui vem o buff dele, né, que é a guarda de neve. Especial Effect, né? Day Self Increase Day Damage redução em 15%, ou seja, aumenta a redução de dano dele, né? Enemies Cano Cross Day Ice Super Pokémon de gelo, Super, que seria Psíquico, Glass, que seria grama, Sword Dance tipo, né, que é espada dançante, que é da passiva lá do Zacian, né, do Zacian, do Keldon, do Galid, né, esses Pokémon assim, que tem dança da espada. Selective B e Self 1 e Squarted. Esse aqui eu não sei o que é não, mano. Squarted Bending. Benwinden. Isso aqui eu não tô ligado não, ó. Mas basicamente ele gera, né, uma redução de dano para ele e para pokémons, né, dessa tipagem aqui. Até então, pelo menos uma vez, né? Aí já não sei exatamente como seria, né, esse uma vez. Se é um dano, se é um turno, né? Tenho que dar depois vou dar uma atualizada aqui, né? Depois vou dar uma famosa, né? Vou dar uma traduzida para entender certinho, mano. Que aquele finalzinho ali eu não entendi muito bem. Bom, tem a ultimate dele aqui, né, que é um pouquinho complexa, mas vamos aqui à passiva dele, tá? Em batalha, quando você recebe um efeito, você é considerado como, né, tendo o tipo grama. Quando outros companheiros super gelo ou grama recebem taxa de cura, eles, né, converterão em 30% para a sua própria taxa de reflexão. Limite superior de 20% do limite superior de toda a sua própria resistência a dano, de 350% das somas do seu PDEF e SPDEF, né? Ou seja, defesa física e mágica. Então, assim, basicamente, ele é bem parecido, a mesma passiva do Carylex Dark Rose. Só que a diferença do Carylex, ele recebia cura, convertia a cura em roubo de vida. Até 30% para ele e para os Pokémon da tipagem Fantasma, Psíquico, né? Aqui no caso dele, ele faz o mesmo, só que no caso da taxa de cura vai virar taxa de Rebound, né? No caso aqui. Ó, até então, converterão até em 30% a sua própria taxa de reflexão. Ou seja, ele vai, né, aumentar a taxa de reflexão dele. O limite de superior, né, até então, de toda a resistência ali, vai ser 350% da defesa do próprio Pokémon, tá? Então, tecnicamente, ele aumenta, né, o Rebolt, tá? Tanto dele como o Pokémon de gelo. Ou seja, ele com o WK, mano, é uma combinação boa. Porque o WK já tem um Rebolt muito alto, né? Um rebote de dano. Com ele aqui, no caso, e se tiver algum Pokémon de cura ali auxiliando, né, vai gerar mais ainda, tá? Lembrando que o WK na passiva dele, ele gera cura, né? Na passiva de... Quando ele faz aquela estátua de gelo, quando acaba ela, ele recupera 25% da vida máxima dele. Então, assim, ele meio que gera a cura dele já própria. Aí meio que vai combar os dois já nisso aí. Ele vai aumentar, basicamente, a reflexão do próprio WK, beleza? E de outros Pokémon que tem ali no campo. Então é por isso que eu digo que, sabendo fazer o time, mano, pode ser que dá pra fazer um timezinho bacana, tá? De rebote, né? Que é o famoso rebound, né? Apanha e causa dano. Aqui na habilidade dele, ó, nas primeiras 3 rodadas, os alvos inimigos mais rápido que você tem 50% de chance de serem aprisionados em congelado, nível 1, ou seja, tem chance de tomar gelinho, cara. Muito bom, tá? Por quê? Aqui, mano, é um Pokémon interessante para aqueles caras que tem contra aqueles caras que tem um speed muito alto, entendeu? Então, assim, como eu tenho um grande problema contra o Y, por acaso, né? Que o Y sempre bate primeiro e bate 2 vezes, né? Então, assim, eu acho, não sei, não posso dar certeza, mas dependendo aí do time, talvez, né, o congelamento pegue no Y. Isso vai retardar o inimigo, mano, entendeu? Vai conseguir segurar ele, porque, né, são os 3 primeiros rodadas, que é o que o Y faz estrago. E no caso aqui, é claro, tem 50% de chance, então é metade, né, meia. E são, né, no caso aí, os primeiros, né? Deixa eu ver quantos são os alvos inimigos mais rápidos que você. Então é os mais rápidos que eu, né? Eu próprio. Agora eu não sei se do time em si ou seria, né, mais rápido que o meu, né, Ice Carylex, né? Isso aí que eu
né? Até então fiquei na dúvida, né? Mas vamos ver quando estiver em campo, né? Após entrar em campo, você ganha uma camada de gelo fixo, né? Gelo fixo, mano. O que seria gelo fixo? Porque aqui tá em português, só que aqui nos... Aqui tá Ice Bond. Gelo fixo, né? Snow Spear, que é um efeito da ultimate dele, que é a lança de gelo. Tá, não tem como eu, né? Eu tenho que traduzir aqui, mano. Que aqui é o tamanho das... É que eu entendo em parte, né? Special Effect durante o modo, né? Causa ali, quando for atacado, causa, né? Dano com The Snow Spear, né? Tipo espinho de gelo. Não espinho de gelo, né? Outra coisa, lança de gelo. Aumenta o rebound em 20% e o damage, né? Quando for atacado. Porque aqui tem um lance aqui que eu não tô entendendo. Esse anti-injury. Eu teria que traduzir para dar uma compreendida melhor, né? Mas, tranquilamente, vamos ver aqui o que ele agrega, né? Tem esse gelo fixo, né? Vamos ver o que faz de fato. 6 estrelas, deixa eu ver o que ele faz. Durante a duração de gélido, né? Você ganhará uma guarda de gelo adicional. Uma duração gélido, né? É outro buff, né? No caso. Quando estiver no campo, seu próprio congelado, nível 1, será atualizado para congelado nível 2. Olha só que interessante, ou seja, 6 estrelas, né? 6 estrelas ele melhora até então o congelamento dele, né? Quando estiver no campo, ou seja, quando ele estiver no campo, ele melhora o congelamento dele para congelamento nível 2, né? Será atualizado, ó que interessante. Aí vai para um nível 2 de controle, né? Ou seja, vai acertar o alvo ali, o effect, né? Não pode superar 50%, né, do limite de HP da perda de HP do inimigo. E deixa eu ver. Pronto, basicamente, o efeito só acaba, né? Só cessa quando o alvo ali perder 50% da vida máxima dele, né? Do limite de vida. E deixa eu ver, realiza, né? Uma perda, ele perde, quando ele toma um gelo, olha só, ele perde 10% do HP máximo, né? Ele não consegue utilizar, no caso, né? Quando ele está em congelamento. Então, basicamente, é como se ele tivesse apenas 90%, né? Sempre 10 a menos de vida máxima, tá? Isso aqui é muito bom, tá? Porque 10%, mano, nenhum tanque, por exemplo, é muita coisa, tá? Então ele meio que tira ali 10% da vida máxima quando o alvo toma congelamento, né? Particularmente. Bem da hora isso aqui. Deixa eu ver quando ele faz o que mais. Quando estiver no campo, o inimigo for afetado por efeito de gelo, ele será sangue gelado por 2 turnos. Ativa outro debuff. Um efeito negativo, ó. Freeze Day Target 15 máximo HP and Cannon Day Used. Ou seja, ele vai tomar, né? Olha só que combo legal, cara. Quando estiver em campo, quando o inimigo for ativado pelo efeito de gelo, ou seja, ataques de gelo, congelamento, ele vai ter o sangue congelado, né? No caso, 15% da vida máxima do sangue. Mano, aqui é muita coisa, tá? 15%, cara. Pronto, aí o boneco não usa mais, né? É igual o WK. O WK faz isso também, mas eu acho que é 20%, ou é 25% da vida. Não lembro, mas ele também tem esse negócio de sangue congelado, né? Particularmente. E deixa eu ver, 8 estrelas, vamos ver o que ele melhora. Ganha uma camada adicional de gélido ao entrar no campo. Após cada camada de gélido ser consumida, você ganhará imediatamente uma lança de neve. Tá vendo que é isso aqui, essa lança de neve, ó. Ao segurar uma lança de neve, o bônus de dano e a redução de dano do seu próprio Pokémon Dança da espada aumentarão em 10%. Ou seja, se tiver outros Pokémon com Dança da Espada, meio que, né, ele dá um buffzinho até então de leves ali, 10%. E ao atacar ativamente, o alvo principal receberá 80% do seu próprio ataque e SP ataque de dano elemental de gelo. Então ele meio que faz, né, a composição lá do Dança das Espadas. Aí pode ser que se, né, pense em alguns times. Eu acho que é por isso que alguns usam gelo e fada, né? Eu acho que deve ser por causa disso. Porque é pra combinar, no caso, com Galid, né? Que alguns usam Gardevoir, que é o que eu falei, né? Que dá pra usar Gardevoir com Galid, né? Tipo um fada lutador, né? Entre aspas, né? Aí com gelo, que seria o WK, e o Ice, né? No meio ali, fazendo essa combinação aqui até então. Não sei se seria, assim, impactante, né? Teria que ser testado pra ver se realmente é forte, né? Mas, particularmente, é um danozinho a mais, né? Um dano extra aí que vai causar, né? Do elemento gelo ainda mais. Interessante, né? Só que eu tenho que dar uma review nisso aqui, mano. Ó, aqui é o guarda de gelo, né? Que é o efeito especial dele. Aumenta a PDF e SPDF dele em 50%, ou seja, ele fica muito tanque. Passiva, dama de redução melhora em 30%. E durante, né? Durando ali, todos os wall levels 1 e 2 negativos efeitos, né? E são congelados, né? Até então. Menos efeitos de burn, né? Então, os efeitos negativos de nível 1 e 2, quando ele tá em guarda de gelo, é congelado. Ou seja, ele congela, né? Efeitos negativos nível baixo. Mano, fica apelãozinho, né? Ele. Apelãozinho, cara.
E a Ultimate ataca um inimigo causando 350% de ataque, ou seja, um alvo só pelo que eu tô vendo. E adiciona congelado, né, congelamento de sangue, nível 2. E bloqueio de cura. Lembrando, tá, rapaziada? O time de gelo, pelo que eu vi, né, ele tem um foco muito interessante em corte de cura. Até então, o time Dark que tinha esse lance, né? Ele tinha um lance de roubar atributos do inimigo e cortar a cura, que era o vital. E aí depois disso, mano, nenhum outro Pokémon teve, né, um efeito assim presente em suas habilidades, né? Agora eu tô reparando que os Pokémon de gelo, né, tipo WK, tem isso também, né, que meio que cancela a cura, tá, com as habilidades deles, né? Ou seja, ele bloqueia a cura ali do cara, mano, particularmente, né? Então, beleza, dá 2 efeitos aí negativos, né, ao alvo por 2 turnos. Se o alvo estiver na linha de trás, o dano é aumentado em 10%. Isso pode aumentar de acordo com o level do Pokémon. Congelar 2 armadilhas aleatórias no campo por um turno. Uma armadilha adicional congelar para cada companheiro adicional de gelo, super ou grama ou dança da espada, até então 4 armadilhas. Bom, essas armadilhas, acredito, mano, que seja aquelas armadilhas tipo que a Maguerna, que a Gardevoir criam, certo? As armadilhas, né, que ficam no chão causando dano. Eu acho, tá? Assim, pelo que ele fala, porque eu não conheço outro tipo de armadilha, né, até então. Então ele congela até então 2. Se você tiver pelo menos mais 2 Pokémon, Psico, Gelo, Grama, né, ou Dança da Espada com ele, né, no time ali, pode congelar até mais 2, no máximo 4. Mano, basicamente aqui nerfou a Maguerna. A Maguerna, que é o principal, cara, é a que mais, assim, é a que mais, tá ligado, faz raiva, né? Pra mim é a Maguerna. Contra ele aqui não vai funcionar muito bem, né, a princípio. Porque se realmente congelar, cara, vai ser uma diferença enorme, viu? Aí para cada armadilha não congelada, né, caso que ele não congele, 5% do limite máximo de HP do jogador será restaurado como compensação. Ou seja, ele tem um próprio healer, né, ele dá uma healada. Então no momento que você não enfrentar alguém que tenha, né, Pokémons que cria armadilha, ele vai ficar se curando ali, né, e como eu digo, até 4, ou seja, ele vai curar até então 20% do HP, né, dele. Beleza? E lembre que toda vez que ele cura, né, ganha vida, ele aumenta, né, o dano de rebote dele. Beleza? Então basicamente a ultimate dele vai, né, se auto-beneficiar. Após liberar a habilidade final, uma camada de vínculo de gelo pode ser obtida, limite global de uma vez. Vínculo de gelo, né? Vínculo de gelo, acho que é esse Ice Bond. Né? Até então, vou ter que dar uma traduzida para saber exatamente o que seria, que é o que tem na passiva dele, né? Mas aqui até uma vez, né, mano? Então só pode uma vez em todo o campo, né? Então ele ultou, pronto, ativou e pá. Né? Espero que seja um efeito foda. 11 estrelas, vamos ver o que ele ganha. Congelar, tempo estendido para 2 turnos. Ou seja, controle dele dura 2 turnos. Então, basicamente, congelar dele, né, é um turno, né, aparentemente. Aí vai para 2, né? Ou aquele lance, perder a vida máxima ali correspondente ao congelamento, né? No caso, metade da vida. Dentro de uma rodada após liberar a habilidade suprema, o alvo que te ataca tem 75% de ser congelado, né? Um congelamento nível 2 por uma rodada. Ativado uma vez durante este período. Ativa uma vez durante este período, ou seja, ultou, pá, levou dano ali no alvo, o alvo pode ser congelado, né? Então, beleza, ele pode congelar até um, né? Não congelar vários, porque aí seria um absurdo, mas particularmente um. A habilidade suprema pode ganhar, né? Acorrentado, tempo mais 1. Acorrentados. A habilidade suprema pode ganhar acorrentado, legal. Acorrentado é um tipo de buff que não apresenta aqui, né? Na descrição, olha só que legalzinho, mano. Aí me quebra, né? Aí vocês me quebram. Mas é isso, né? Meio complexo, né? Ele, até então, tenho que dar realmente uma analisada aqui na passiva dele, mano. Descobrir isso aqui, esses parangolés aqui. Esse aqui, a guarda de gelo, já tô ligado. Ele fica muito mais tanque, né? Então ele não apanha tanto, até então. Mas o restante aqui, mano, né? Que é a lança de neve e tem esse Ice Bond, né? Até então, não sei se seria essa guarda de gelo dele, cara. Não, a guarda de gelo é isso aqui. Ice Bond. Eu não sei se... Deixa eu ver... Sangue congelado, gélido... Pois é, eu teria que entender aqui... Né? Compreender como ele é. Bom, particularmente o ataque físico dele é bem alto, defesa física também. Defesa especial relativamente boa, né? 130 pontos. Mas a defesa física dele, mano, é bem alta, né? Então ele tanca muito dano físico. Agora a velocidade é aquele, né? Famoso. 50 pontos ali, cara. Então é lento pra caramba. Mas é um Pokémon tanque. Que particularmente vai bater, né? Não tem o que fazer até então. E vai congelar os alvos, mano. Então, assim, é um Pokémon basicamente pra dar composição ao time. E nós voltamos, tá, rapaziada? Pro nosso time Fire, né? Cadê? Não mudei o bicho aqui, peraí. Pronto. Mudamos aí pro nosso Fire Dragon novamente, tá? Por quê, né? Porque eu sou desses, mano. Não gosto de mudar as coisas, particularmente. Mas, assim, o time tá legalzinho.
Com certeza, mano. Ficou bem da hora agora. Mas, assim, particularmente, rapaziada, eu fiz diferente, né? Eu coloquei dessa vez o meu origem. Quando eu usei pra testar o time, eu tava usando o Garchomp, né? No caso aqui o Garchomp, no canto do Mil, que era pra combar meio que um pouco aí com WK e com a Rayquaza, né? Eu fazer ela ativar a passiva mais rápido e tal. Com PG, né? Ativar os terremotos, né? Ambos têm a passiva de terremoto. O Garchomp também melhora o dano do terremoto do PG, então era um combozinho, né? Bem bacana aí que eu consegui fazer. Só que funcionava às vezes e outras não, né? Porque, tipo, o famoso, dependia muito se o Garchomp sobrevivesse, certo? Então isso aí era um grande problema que eu tinha que decifrar, fazer ele sobreviver, que era bem difícil. Já que o time focado dele é o time terra. Teria que ter Megadians, Tiranitar, Ziggy, etc, né? Timezinho mais terra, beleza? Mas eu voltei pro nosso time origem, né? Fiz um videozinho do combate, né? Até então só testei um, né? Tava tarde, então só ataquei uma vez, né? E subimos de rank. O Day Fallen atacou nós e derrubou nós, né? O Gon tentou, não conseguiu. O Xande, ataquei o Xande, né? Pra testar. Não deu pra ganhar também. Mas, deixa eu ver. Só que aí o Mito conseguiu derrubar, né, dele. Então, não sei. Depende muito da sorte, né? Do time até então, do meu time poder fazer a boa, mano. O Mito continua com o dele, né? O Psico Dragão, né? Pra aqueles que, mas o que? Será que funciona? Y e tal. O Mito tá conseguindo ter uma progressão boa, mano. Ele fez o Y, claro que ele fez o casulo aqui em volta, né, do Y, usando minha origem Celebi para dar mais sobrevivência. E ainda meteu o Metagross, que é um tanque que absorve dano de psíquico, tá? Em vez de um psíquico tomar dano, ele toma esse dano por eles, ok? Então basicamente segura a pancada. Mas é o famoso, né, mano? Aqui é o lance. Tipo, ele vai puxar controle, vai puxar o dano, né? Particularmente pra cima dele. Só que como eu tô com uma variação Fire, né? E todo mundo sabe que Fire bate em metal, ele acaba não, né? Até então ele não vai segurar tanto a pancada, né? Mas claro que meu Fire tá bem fraco, né? Até então de dano mesmo, Fire, mano, eu só tenho o Primal Groudon, né? Particularmente. Então, ó, Victini, como eu digo, dá controle. Aí ele sempre puxa o controle pra ele, né? Ou seja, ele sempre vai proteger, querendo ou não, os Pokémon ali da backline, tá? Que é o que ele faz, né? Protege psíquico. Ó, a Rayquaza dele conseguiu lutar 2 vezes. Aqui deu ruim. Ó, meti a ult, só que puxou, tá vendo? Que ele lutou no bichão dele ali. Aqui é o BO, né, mano? Aí como eu causo dano nele? Só dano em área, né? Particularmente aqui quando meu Victini bate. Ah, cancela o meu Victini, aí é paia. Será que dá pra dar ult? Aí o meu origem é particularmente pra fazer o meu Victini sobreviver mais tempo, tá? Que era uma coisa que eu não conseguia fazer, mano. Tá aí, mano, eu tava falando pra vocês que... Ah, sei o que, bota pá. O meu origem dá muito controle e tal. Aí, cadê o que ele deu controle? Tá indo, tá indo, tá indo. Aquilo lá que eu falei. Tipo, funciona nos outros, pô. Entendeu? É o esqueminha, mano, esqueminha. Particularmente, né? Tipo assim, o meu bate. Tal, pá, pum, pei, pum. Mas, né, normalmente a ult dele parece que é inimiga, né, das transformações. Ué. Doideira. Não? Morreu. Aí deu ruim. Viu aí, mano? Lança o WK ultou, mas não ativou a bichinha de gelo dele, né? Da passiva. Aí me quebrou. Ó, Miori já era. Ah, tomei controle ali de novo ali. Ó. Né? Tá vendo o Burn e o Burn rolando? Aqui é o dano do time, mano. O time de Reborn. Ó, reviveu o Ho-Ho. Aqui é só questão de tempo, né? Basicamente. Vocês vão ver que aos poucos o time dele vai, né, derretendo. Mas ó, minha origem aí fazendo a boa. Controlezinho sem fim. Ó, perdi a ult do meu PG, mano. Ah, ia ser crucial pra matar aquela Rayquaza ali atrás, né? Mas tá de boa. Aqui não tem muita fuga não, mano. Querendo ou não, o meu time aqui, ele tanto causa dano batendo, como causa dano apanhando, né? Então assim, é um time, né, de 2 gumes, entendeu? É por isso que eu acho bem da hora, né? O time Fire e com o time de gelo até então, né? Que é o Chutor. Time congelante aí, vai funcionar muito bem. Por quê? Normalmente eu faço um time muito baseado na Rayquaza. Se a Mega Rayquaza jogar, fizer a dela, beleza. Tipo, aí a vitória, né, é garantida. Só que, como eu digo, né? Tem uns porém. Como aconteceu ali, entendeu?